Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Litera PUC SP. Eu sou Gabriela Raizaro e hoje conversaremos com Nelson Pimenta, poeta e professor, contando com o auxílio da Amanda, nossa intérprete em Libras. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado. Nelson Pimenta é reconhecido como pioneiro na profissionalização de atores surdos no Brasil. Sua jornada começou na renomada New York National Theatre of Deaf, NTD, onde aprimorou suas habilidades artísticas. Com um percurso acadêmico impressionante, obteve os títulos de mestre e doutor em estudos e tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Além disso, graduou-se em Letras Libras pela UFSC e em Cinema pela Universidade Estácio de Sá. Também é professor do Departamento de Educação Básica do INES. Entre 1999 e 2013, desempenhou um papel fundamental na LSB Vídeo, empresa educacional dedicada ao fortalecimento da identidade e cultura surda, através da produção de materiais de ensino em Libras. Nelson Pimenta também foi um dos fundadores da FENEIS, na década de 1980, e colaborou em diversos grupos de pesquisa linguística no INES e o FRJ. Atualmente é membro ativo do Grupo de Pesquisa Método Eletrônico. Nelson, seja muito bem-vindo ao Literapuc. Muito obrigada e obrigado pelo convite. É um prazer. Então a gente vai começar. Nelson, você escolheu a poesia ou foi escolhido por ela? Bom, primeiro, como eu iniciei? Bom, antes, em 1993, antes disso um pouco, eu não conhecia o que era poesia. E a poesia eu só conhecia que era algo para ouvintes, para quem verbalizava, né? Falava, oratória, enfim. Para surdos isso não existia, não era algo conhecido. Mas eu, chegando nos Estados Unidos, eu me deparei com os sinais poéticos, com a poesia para surdos, dentro do termo ASL, que é a língua de sinais de lá. Aí foi onde eu me descobri, me emocionei, e eu entendi algumas regras ali dentro, como é que funcionava essa poesia, e eu me apaixonei. E a partir daí, a poesia se fez parte de mim. E, por exemplo, o hino nacional é uma poesia. Passei a entender o que ele significava. E como isso fazia parte, e, enfim, no Brasil inteiro, eu vi que a poesia nos faz feliz. Então, isso me fez feliz. Como acontece a poética em Libras? Bom, primeiramente, é, o grupo de surdos, a comunidade surda, não tem assim uma lei para isso, né? Era uma forma de brincar um pouco com os sinais, não era bem uma forma de poesia. Depois a linguística, a Lucinda Brighton, ela especialista em linguística, ela usava as configurações das mãos e a partir dali se criava, por exemplo, o sinal namorar.
Usava a configuração em A para fazer saudade, comunicação, cantar, enfim. Esses sinais eram usados para configurar. E aí se tornou uma brincadeira com as configurações de mão. E aí fazia, vamos brincar com o dedo dessa forma assim, nessa configuração. Eu vou, eu não vou. E nessa configuração nós conseguíamos criar algumas coisas. Era muito legal. Com a configuração assim, dessa forma, dava para criar a sinalização, por exemplo, de visualizar. Enfim, a gente usava as configurações de uma forma de brincadeira e a partir dali nós fomos criando e divulgando isso até como configurações e aí a partir daí a poesia. Nelson, quando acontece um poema criado em Libras, é traduzido para a língua portuguesa. É, quais são os cuidados que se deve tomar com esse tipo de tradução? Bom, é possível fazer uma tradução, é possível. Mas é importante antes pesquisar de fato o significado, o conceito ali criado. Mas, por exemplo, uma ideia. Desculpa, eu tive uma ideia. A gente olha ali o hino nacional, né, do Brasil. A gente sabe, né? Já viu a poesia dele em Libras, por exemplo? Eu pergunto, você já viu ele em Libras? Bom, aqui está. Aqui está. Sim. Bom, esse é o primeiro que foi feito lá. Claro, português para traduzir, impossível, nunca tinha sido feito. Era uma coisa somente ali para Libras, para os sinais. E depois a gente foi pesquisar e o Saulo Xavier, ele fez uma pesquisa e passou ali de Libras para português. É possível então traduzir dessa forma. Criou alguns formatos, criou por assim dizer, um portfólio e conseguiu assim dar um contexto para aquela poesia. Então ele viu que era possível sim traduzir uma poesia de Libras para português. Claro que não vai ser uma concordância perfeita. A estrutura da Libras e a estrutura do português são diferentes, né? Mas elas podem sim entrar em um comum acordo. Nelson, você poderia indicar artistas surdos para os nossos ouvintes conhecerem a poesia em Libras? Primeiro, Fernanda Machado é uma mulher que ela é maravilhosa. Ela foi minha aluna quando pequena e, enfim, ela fez um doutorado voltado à poesia, enfim, um orgulho. Segundo artista, são muitos, viu? São muitos. É difícil a gente estabelecer aqui apenas um, mas tem o Bruno Ramos, é um homem também muito bom. É um poeta, uau! Ele muito criativo. Tem vários. Mas esses que eu indico hoje. Tem um poema seu, Nelson, que eu vi, me senti tocada por aquela poesia e se chama Arco-Íris. Chegamos a conversar sobre essa poesia. Você permite que a gente passe para os nossos espectadores terem contato com esse poema aqui nesse episódio? Com certeza pode. Liberado. Gente, então agora vamos ter a poesia Arco-Íris, pelo Nelson Pimenta.
Assim terminamos mais um Litera PUC SP. Se quiser acompanhar as nossas notícias e o conteúdo produzido pelo programa, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até mais, Nelson e Amanda. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Eu agradeço também.